E aí pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende logicamente da hora que você estiver assistindo este vídeo, tudo bem? Bom pessoal, no vídeo de hoje eu trouxe 5 questõezinhas, tudo bem? Questõezinhas simples, ok? Relacionadas logicamente a este texto que está na tela, tudo bem? Questões sobre sujeito, então, na mesma forma da aula passada, tudo bem? Questõezinhas legais sobre os assuntos que estão meio que recentes para vocês e que vocês logicamente estão usando eles nas aulas, tudo bem? Então, pessoal, eu trouxe um texto, digamos que meio curto, tudo bem? Já teve monitorias que eu trouxe textos que ocupam uma folha dessa inteira, tudo bem? Esse aqui praticamente está ocupando apenas um quarto da página, tudo bem? Então, um textozinho aí no caso, bem simplesinho, tudo bem? Mas para nós praticarmos o nosso conhecimento sobre os sujeitos, tudo bem? Novamente, como eu sempre digo, este cabeçalho aqui, vocês podem ignorar ele, tudo bem? Escola, data, professor, turma, nome, podem ignorar à vontade, não precisa preencher eles, tudo bem? Apenas se você, como eu sempre digo, não precisa imprimir esse, essas questões. Elas são sempre no caso disponíveis nas plataformas, tudo bem? Desculpa. Mas você não precisa imprimir, tudo bem? Apenas se você quiser e se você tiver impressora em casa, etc e tal. Então, se você quiser, você pode imprimir. Se não, pode resolver no celular mesmo, no computador, aonde você estiver fazendo, tudo bem? Peço apenas que copiem as respostas no caderno, tudo bem? Não precisa copiar as perguntas, apenas as respostas, ok? Então, se você preferir imprimir essa folha, aí sim você, se quiser, também pode escrever o nome da escola, a data, professor, turma, nome, etc e tal, tudo bem? Para ficar uma coisa meio que bonitinha, né? Então, se você quiser imprimir, etc, tiver impressora em casa, tiver folha, etc e tal, aí sim você pode imprimir, tudo bem? Eu disse que essas questões estão sempre disponíveis nas plataformas, tudo bem? Elas vão estar sempre na página da aula, tudo bem? Então, lá naquela página que você acessou o link para esse vídeo, as questões vão estar lá em anexo, tudo bem? Então lá, só você baixar lá, ler o texto, etc e tal, resolve lá tal, e opa, voltei. Aí resolve o texto, resolve as questões e tudo bem. Outra coisa que eu quero dizer a vocês é que o nosso tempo de monitoria ele é de 50 minutos, tudo bem? Como todas as aulas, 50 minutos é o tempo, ok? Então, eu dividi as nossas aulas online da seguinte maneira. Eu acho que vocês já devem ter percebido isso. 20 minutinhos vocês têm para ler o texto e resolver as questões. Então vocês têm 20 minutinhos, tudo bem? E os 30 minutos que faltam são os 30 minutos da correção, tudo bem? Então, os vídeos, no caso das correções, eles têm em média, ou seja, em média, 30 minutos.
às vezes um pouco mais, às vezes tem 32, no caso 35, às vezes tem um pouco menos, tem 28, 25, tudo bem? Então ele tem em média 30 minutos, que soma os 20 minutos que você levou para fazer e os 30 minutos que você levou para corrigir. Então, ao todo, 50 minutos, tudo bem? Mas se você não conseguiu fazer em 20 minutos, não se preocupe, pode ler com calma, tudo certinho, pode levar o tempo que você quiser, tudo bem? Deixa eu só ver se está gravando aqui, está gravando sim. Então vamos lá fazer o texto, ler o texto e resolver estas 5 questõezinhas que eu trouxe na monitoria de hoje, tudo bem? Vamos lá então. Engolir chiclete faz mal? Vira cimento na barriga? Entope o intestino? Quantas histórias você conhece sobre o que acontece se engolirmos o chiclete? Na verdade, o chiclete é composto por diferentes substâncias químicas, mas principalmente por açúcar, corante e a goma básica. O açúcar e os corantes são assimilados normalmente no processo digestivo. Já a goma básica é feita com borracha sintética e parafina, ambas derivadas do petróleo. Quando é engolida, a goma não é absorvida nem digerida e é eliminada por meio das fezes. No entanto, mascar chiclete com a barriga vazia pode fazer mal para o estômago. Isso porque a mastigação estimula a produção, no caso, de enzimas e aumenta a acidez, sem que haja alimento para ser digerido, o que pode agredir as paredes do órgão. Então, um texto, digamos que informativo. Então, isso aí é um texto que meio que nos informa que a gente não pode mascar chiclete com a barriga vazia, porque causa danos ao órgão, no caso, o estômago, o nosso estômago, ok? Então, texto aí a gente pode interpretar que um texto informativo, tudo bem? Texto informativo. E agora vamos resolver as questões, tudo bem? Vamos lá. Questão 1. O chiclete é composto por diferentes substâncias químicas. O sujeito é, primeira alternativa, agente da ação expressa pelo verbo. Segunda alternativa, paciente da ação expressa pelo verbo. Terceira alternativa, agente e paciente da ação expressa pelo verbo. Tudo bem? Pessoal, primeiramente, nós precisamos identificar o sujeito, né? A gente tem que identificar o sujeito para saber se ele é agente paciente ou agente e paciente, tudo bem? Então, olha só, para a gente identificar o sujeito, a gente tem que identificar o verbo primeiro. Quem é o verbo aqui deste período? O chiclete é composto por diferentes substâncias químicas. Quem é o verbo? Aqui, ó, verbo ézinho, verbo ser, bem? Opa, deixa eu só ver aqui rapidinho. Vamos lá. Aqui, ó, identificamos o verbo. Eu sou. Olha aqui, ó, verbo ser. Então, identificamos o verbo. Opa, foi mal, gente, desculpa. Vamos meio que dar um destaque pro verbo, deixando ele meio que isolado, tudo bem? Então, identificamos o verbo. O verbo é composto por diferentes substâncias químicas. Quem é composto por diferentes substâncias químicas? O chiclete. Então, já que o chiclete que é composto por diferentes substâncias químicas, o chiclete é o nosso sujeito, tudo bem? Professor, como o senhor chegou nessa conclusão? Lembra que eu preciso perguntar ao verbo? O verbo, no caso aqui, está escrito tudo bem?
Então você vai perguntar a ele, quem é? Se o verbo é, você vai perguntar quem é. Ele mesmo vai falar, quem é? É o chiclete. Você vai perguntar quem é composto por diferentes substâncias químicas. Ele vai falar, o chiclete, tudo bem? Então o chiclete é composto por diferentes substâncias químicas. Então o chiclete é o nosso sujeito desse período, tudo bem? Pessoal, ele é agente, paciente, agente ou desculpa, ele é agente, paciente ou agente e paciente, tudo bem? Professor, como assim agente, paciente? Não entendi. Olha só, muito simples. Agente é quando ele pratica a ação. Paciente é quando ele sofre a ação, tudo bem? Pessoal, o chiclete ele pratica a ação de ser composto? Não, ele sofre a ação, ele já é composto, então ele meio que sofre a ação de ser composto, tudo bem? Se ele sofre a ação de ser composto, logicamente ele é um sujeito paciente, tudo bem? Porque ele sofre a ação de ser composto, ok? Se ele sofre a ação de ser composto, ele é paciente, tudo bem? Agora vamos lá, questão de número 2. Sublinhe os núcleos do sujeito compostos, do sujeito composto no período a seguir. Novamente, sublinhe os núcleos do sujeito composto no período a seguir. Pessoal, relembrando, o que é um sujeito composto? O sujeito composto é aquele sujeito que possui 2 núcleos. Professor, como assim um sujeito que possui 2 núcleos? É um sujeito que possui 2 nomes principais, tudo bem? Por exemplo, olha só, Ana e Carla viajaram. Pessoal, para a gente achar o sujeito, a gente precisa perguntar ao verbo, tudo bem? Quem é o verbo dessa frase? Verbo viajar. Olha o viajaram ali. Eu vou perguntar a ele, quem que viajou? Ele vai falar, Ana e Carla, tudo bem? Então, Ana e Carla é o nosso sujeito, tudo bem? Mas vocês percebem que eu possuo 2 núcleos, ou seja, 2 nomes diferentes. Ana é um nome, Carla outro nome. Se eu tenho 2 nomes diferentes no mesmo sujeito, eu vou ter um sujeito composto, tudo bem? Por que sujeito composto? De novo, sujeito composto é aquele sujeito que possui 2 ou mais núcleos, ou seja, 2 ou mais nomes, ok? Então vamos lá. Na questão 2, ele quer que a gente sublinhe os núcleos do sujeito composto no período que ele nos dá. Olha só, vamos ler o período. Deixa eu coisar aqui. O açúcar e os corantes são assimilados normalmente no processo digestivo. O açúcar e os corantes são assimilados normalmente no período digestivo. Primeiramente, para a gente achar o sujeito, nós temos que achar o verbo. Olha aqui, ó, a locuçãozinha básica aqui, ó, são assimilados, tudo bem? A locução verbal. Quem são assimilados? O verbo vai nos falar. Os corantes, o açúcar, no caso, e os corantes. Percebe que automaticamente, ao perguntar ao verbo, você meio que já sabe quem são assimilados. O açúcar e os corantes. Se você perguntar ao verbo, mas continuar lendo o período, ficará ainda mais fácil. Professor, como assim? Por exemplo, são assimilados. Vê a locuçãozinha. Você vai perguntar assim, quem que são assimilados normalmente no processo digestivo? Fica mais fácil você descobrir que é o açúcar e os corantes. Percebe isso? Então, o açúcar e os corantes que são assimilados. Então, o açúcar e os corantes é o nosso sujeito, tudo bem? Sujeito simples ou composto? Sujeito composto, porque eu tenho 2 núcleos diferentes, ou seja, 2 nomes. Açúcar, um núcleo, corante, outro núcleo. Agora, se
eu fizesse assim, ó, olha só. Os corantes são assimilados normalmente no processo digestivo e o sujeito ficou com apenas um núcleo. Se ele tem apenas um núcleo, ele se torna sujeito simples, tudo bem? Então, aqui tem apenas um nome, tudo bem? Vou voltar ao fazer ele ter dois nomes de novo, tudo bem? Ó, o açúcar e os corantes. Então, sujeito composto, ok? A questão quer que a gente sublinhe os núcleos, tudo bem? Ou seja, as palavras principais. Em outras palavras, os nomes, tudo bem? Que é, no caso, o açúcar e os corantes. Ó, o açúcar e os corantes. Os dois núcleos do sujeito composto estão devidamente sublinhados, tudo bem? Então, vamos prosseguir. Na questão 3, ela diz assim: no trecho, quando é engolida, o sujeito está oculto. Identifique. Pessoal, quem é engolida? Quem que é engolida, por exemplo? Vamos voltar lá no texto e descobrir quem é engolida, tudo bem? Olha só, já vamos dar uma avançada para o segundo parágrafo, tudo bem? Olha só, na verdade, o chiclete é composto por diferentes substâncias químicas, mas principalmente por açúcar, corante e goma básica. O açúcar e os corantes são assimilados normalmente no processo digestivo. Já a goma básica é feita com borracha sintética e parafina, ambas derivadas do petróleo. Quando é engolida, a goma não é absorvida nem digerida e é eliminada por meio das fezes. Pessoal, quem é engolida? Quem que vai ser engolida nesse caso? A goma, tudo bem? A gente meio que já percebe que a goma está oculta, tudo bem? Então, questão 3, terceira alternativa, tudo bem? Questão 3, terceira alternativa. Vamos lá, questão 4. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Questão de número 4. Na oração, a mastigação estimula a produção de enzimas. O verbo exprimiu uma certeza sobre o sujeito simples. Por isso, foi empregada no modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo. Pessoal, aqui já é uma questãozinha que faz a gente meio que lembrar bem dos verbos que a gente estudou lá atrás. Lembra, pessoal? Opa! Que a gente viu lá atrás, etc e tal. Pessoal, o modo indicativo é aquele modo que nos dá a certeza de algo, tudo bem? Já o modo subjuntivo é aquele modo que nos dá meio que uma dúvida, tudo bem? Já o modo imperativo trata-se daquele modo que nos dá uma ordem, tudo bem? Se a questão 4 diz que o verbo está exprimindo uma certeza, qual modo ele está presente? No modo indicativo, no modo subjuntivo ou no modo imperativo? Lembrando que o modo indicativo o modo indicativo nos diz uma certeza, o modo subjuntivo nos diz uma dúvida, já o imperativo nos diz uma ordem, ok? Então, logicamente, letra A não, primeira alternativa, ok? Nos diz um modo indicativo, ok? Então, penúltima questão, primeira alternativa. Olha só, a questão 1, ela ficou segunda alternativa, tudo bem? Sujeito, segunda questão 1, é paciente da ação expressa pelo verbo. Já a questão 2,
pediu para que a gente sublinhasse os núcleos do sujeito composto, que no caso são açúcar e corante, ok? Lembrando que sujeito composto é aquele sujeito que possui dois ou mais núcleos, ou seja, dois ou mais nomes. Em outras palavras, duas ou mais palavras principais, tudo bem? Questão 3. Ficou a terceira alternativa. Ele nos deu meio que um sujeito oculto e pediu para que a gente identificasse o mesmo, tudo bem? E questão 4, uma questãozinha sobre o verbo, perguntou em qual modo verbal o verbo estava encaixado, tudo bem? Então, vamos agora para a questão de número 5. Na passagem sem que haja alimento, o sujeito do verbo haja é, pessoal, verbo haver. Isso lembra algo a vocês? Se não lembra, vamos lembrar agora. O verbo haver, no sentido de existir, ele será impessoal, tudo bem? Ou seja, não terá sujeito. O verbo haver, no sentido de existir, não terá sujeito, tudo bem? Vamos perceber aqui, vamos tentar ver se esse verbo haver está no sentido de existir, tudo bem? Professor, como que faz isso? Muito simples. Você vai trocar o verbo haver pelo verbo existir. Se tiver o mesmo sentido, ele não terá sujeito. Por exemplo, sem que haja alimento. Nós vamos dizer o seguinte: sem que exista alimento. Troquei o verbo haver pelo verbo existir. Não continuou tendo sentido? Não fez o mesmo sentido? Então, esta frase é uma frase que o sujeito é inexistente, tudo bem? Professor, por que o sujeito é inexistente? Porque ele não existe, tudo bem? O sujeito é inexistente, logicamente, porque ele não existe. Professor, por que ele não existe? Fala pra mim. Não entendi por que ele não existe. Ele é diferentão, por exemplo? Olha só. O verbo haver, no sentido de existir, é impessoal. O que quer dizer isso? Ele não terá sujeito, tudo bem? Impessoal, não terá sujeito, ok? Para a gente saber se o verbo haver está no sentido de existir, basta que a gente troque na frase, logicamente, o verbo haver pelo verbo existir. Por exemplo, nessa frase, sem que haja alimento, ela ficaria da seguinte maneira: sem que exista alimento, tudo bem? Ela continuou tendo sentido e principalmente tendo o mesmo sentido, tudo bem? Ou seja, ela continuou nos indicando a mesma forma. Ela nos fala a mesma coisa, tudo bem? Sem que haja alimento e sem que exista alimento, trata-se da mesma coisa, do mesmo sentido, tudo bem? Tendo isso em vista, a gente tem a confirmação de que o sujeito é um sujeito inexistente, ou seja, não tem sujeito, tudo bem? Então, questão 5, segunda alternativa, ok? Então, pessoal, essas foram as 5 questõezinhas básicas que eu resolvi trazer na monitoria de hoje, tudo bem? Novamente, questão de número 1 ficou a segunda alternativa. A questãozinha pedia para que a gente identificasse se o sujeito era agente, paciente ou agente e paciente, tudo bem? De novo, a questão 2 pediu para que a gente sublinhasse os núcleos do sujeito composto, ok? Novamente, sujeito composto é aquele tipo de sujeito que é formado por 2 ou mais núcleos, ou seja, por 2 ou mais palavras principais, tudo bem? Já a questão 3
pediu para que a gente identificasse qual era o sujeito oculto presente no trecho que ele nos deu. Sujeito oculto presente é a goma. Terceira alternativa. Questão 1, esqueci de falar também, segunda alternativa, tudo bem? Agora vamos para a questão 4. Pediu para que a gente indicasse se o verbo que ele nos mostra estava no modo indicativo, modo subjuntivo ou no modo imperativo. Repetindo para vocês, modo indicativo é o modo que indica certeza. Modo subjuntivo é o modo que indica dúvida. Já o modo imperativo é o modo que nos dá uma ordem, tudo bem? Por exemplo, faça alguma coisa, vá até algum lugar, coma, por exemplo, dance, tudo bem? Então, modo que nos dá ordens, tudo bem? E questão 5, pediu para que a gente identificasse qual o sujeito do verbo haja, que no caso, o verbo haver, tudo bem? Haja é apenas uma conjugação do verbo haver, ok? Lembrando que o verbo haver, no sentido de existir, será sempre impessoal, ou seja, não terá sujeito, bem? Verbo haver, no sentido de existir, será impessoal e não terá sujeito. Se ele não tem sujeito, o sujeito será oculto, inexistente ou indeterminado. Será inexistente, porque inexistente e não existir é a mesma coisa, também significa a mesma coisa, são sinônimos. Desculpa, pessoal, desculpa. Inexistente e não existir, mesma coisa, são sinônimos, tudo bem? Então, questão 5, questão 4, primeira alternativa, e questão 5, segunda alternativa, tudo bem? Então, foram, no caso, as 5 questões que eu trouxe para hoje, tudo bem? Tá escolha aqui, não, é escola. É escola, tudo bem, pessoal? Escolha, nada a ver, né? Nada a ver. Escola, tudo bem? Então, questãozinhas bem bacanas que permitem que a gente pratique muito bem os sujeitos. Tudo bem, pessoal? Então é isso. Espero que esteja todo mundo em casa, se cuidando, se protegendo contra esse vírus, né? Se precisar sair, use máscara, álcool em gel, não pegue aglomerações, tudo bem? Porque a gente tem que se cuidar, tudo bem, pessoal? Então é isso. Um abraço para vocês e tchau, tchau.